Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós, está Luiz Fernando Lucas. Tudo bom, meu caro? Tudo ótimo, uma honra estar aqui. Muito obrigado Ótimo. pelo convite. Prazer o meu, querido. O Luiz Fernando, ele é autor do livro A Era da Integridade. E mais do que um autor do livro, ele também promove exatamente o que o próprio título do livro prenuncia. Ele tem um livro já com um prefácio de pessoas aqui incríveis, como o Daniel Castanho, e o próprio Murilo Gun também. Então, são pessoas altamente capacitadas que avalizaram a capacidade da promoção de ideias aqui sempre em prol do coletivo. Esse daqui é o livro do Luiz Fernando, é um livro que é da editora Gente. Editora Gente. Da editora Gente, ok? Luiz, vamos lá, meu caro. A Era da Integridade. Eu queria entender um pouco melhor esse conceito, até para a gente poder discutir, que é fantástico, porque acho que a gente está numa nova era mesmo. Mas a Era da Integridade é um desejo que isso seja uma Era da Integridade? É quase que uma anunciação, como se fosse um prenúncio de que isso está para acontecer? Ou é uma constatação? Qual que é a tua visão sobre isso? Cá entre nós, eu vou ter que dizer para você que é a soma dos três. Assim como o conceito de integridade, né, Fábio? Ele é o conceito do inteiro, da inteireza, da completude, da unidade, né? Desde a etimologia dessa palavra, o seu significado do ponto de vista matemático, o seu significado do ponto de vista moral e filosófico. Então, não poderia ser diferente. Se a gente está falando de integridade, ele contempla tudo. E eu estou rindo aqui com a sua pergunta porque ela toca meu coração. Porque é óbvio que é um pouco de utopia, de um sonho, de uma visualização de algo do porvir. E como eu até citei no meu livro, né, a frase de Victor Hugo, sonho, carne e osso hoje, né, utopia hoje, realidade amanhã. Então, toda utopia começa de um sonho, de uma visão. Então, é sim um pouco de uma visão, de uma utopia, de um desejo pessoal, e acho que de muita gente, mas também é uma anunciação, porque eu já vejo esse futuro, e também é uma constatação, né? Em que ponto de vista? Quando a gente olha, no final do meu livro eu falo um pouco da sociedade que queremos e merecemos, porque o livro trata do indivíduo, trata da vida corporativa, e trata da sociedade, da vida coletiva, né? Nessa confluência de três papéis que a gente vive. E quando a gente olha, já existem bolhas, ilhas ou pequenos lugares onde você vive e é possível notar uma vida mais íntegra, mais próximo de um ideal de integridade no coletivo. Você tem pessoas dando exemplo e empresas galgando esse ideal, uma vez que a gente vê hoje esses assuntos de ESG, de propósito, de impacto, e todo mundo buscando consciência, transformação. Você vê isso nas empresas, você vê uma popularização dos assuntos lá na COP26, por exemplo, e você vê tanta gente, acelerado talvez pela pandemia, numa busca individual de consciência, de autoconhecimento. Então, essa busca filosófica pela verdade, pela essência, pelo sentido da vida, que a gente está chamando de propósito, não deixa de ser também uma busca pela integridade, uma busca de retornar à unidade, de sair dessa polaridade, de sair da dualidade e voltar para o inteiro disso. Então, é isso, assim, para não aprofundar tanto, né? É um pouco disso. Existem dados nos mostrando hoje, e acho que o que eu acho bem legal de dizer é a gente ainda, né, estamos na era do conhecimento da informação. Mas, paradoxalmente, a gente vive nessa era do conhecimento da informação, onde a humanidade alcançou o mais alto grau em tecnologia, em informação, em conhecimento, e, paradoxalmente, a gente está doente como sociedade. Doenças como depressão, ansiedade, suicídio, burnout. Então, veja, o conhecimento por si só e a informação, a comunicação abundante, ela não foi suficiente para nos trazer
felicidade, paz, harmonia, sentido, propósito. E agora a gente chega à conclusão, uns já na frente, outros ainda vibrando muito no medo e olhando só as coisas ruins, e eu estou olhando o que de belo está acontecendo para constatar que a gente já está nessa transformação, de sair da era do conhecimento e ir para a era da consciência, onde a gente sai e transformar o conhecimento em sabedoria, que é aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. Aplicar na prática para ter uma transformação real. Honrar as verdades com a prática, né? Exato. Nossa amiga Helena Blavatsky, mas sempre muito falada pela Lúcia Helena Galvão, que foi onde me inspirou isso. E ainda nessa linha você falou a respeito de estar, a questão da saúde, de você estar adaptado. Tem uma frase do Jiddu Krishnamurti que eu acho interessante, que é: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Maravilhoso. Então, essa camada que você promove de forma com protagonismo, não só com o livro, mas a forma como você conduz, através das suas palestras, a forma como você promove isso em todos os seus trabalhos em mídias sociais, mídias digitais, tudo, você consegue encantar e criar uma reverberação de uma corrente do bem, porque cada papel, cada vez que você convida as pessoas para refletir, isso daí é fundamental para que cada um que assista, e essa também é uma proposta do programa, que cada um que assista vai criando em cadeia uma reverberação de cooperação para o bem, para a melhoria. Como você falou, tudo é polarizado quando você está aqui plasmado, quando você está no nosso dia a dia, no nosso mundo. Princípios herméticos, né? Nós vivemos a lei da dualidade e da polaridade, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Mas é o que você falou que eu gostei muito. A gente está sob essas leis, esses princípios herméticos, né? A polaridade ela é necessária no momento que a gente está no mundo manifestado. Mas a busca da polaridade, o entendimento da polaridade, você muito bem colocou também, é para que a gente consiga fazer um trabalho de entendimento e integração, ou seja, a gente se relacionar, entender a polaridade para a gente retornar ao uno. No momento que o uno virou trino, a gente volta agora nessa polaridade para voltar para o uno, aprender a se relacionar. Então, dentro da linha, né, de ser uma esperança, de estarmos numa era da integridade, eu acho que a tua contribuição é super válida ao falar que todas elas estão misturadas, que há um sincretismo das minhas três perguntas, né? Porque nessa combinação entre uma esperança, uma constatação ou algo que você esteja fazendo como se fosse uma anunciação, eu acho que aqui você acha um ponto de intersecção para aplicabilidade prática momentânea. O Osho, uma vez, ele falou uma coisa interessante, polêmica, né? Que o Osho sempre foi polêmico. Ele falou uma coisa interessante, na época que estava muito Greenpeace muito em voga, nos 70, e ele falou: eu não sou a favor desses movimentos que pensam no futuro, que é bizarro, né? Imagina nos anos 70 ainda você ir contra o Greenpeace, justamente alguém que promove o bem, como sempre foi o Osho. Qual que foi a reflexão dele? Ele falou: vocês estão felizes com o mundo como é hoje? Porque a história de você querer promover futuramente o bem, pensando no bem-estar do futuro, o futuro da humanidade, isso já é feito há muitos anos. E vocês estão felizes com o trabalho que foi feito lá há milhares de anos? Vocês estão felizes com o mundo como é agora? O que ele nos convidou a refletir? Estamos o tempo todo pensando no futuro, projetando o futuro, e a gente ainda não adquiriu a sabedoria. A gente tem muito conhecimento que nos faz projetar o futuro e fazer algumas reflexões sobre o passado, mas a gente ainda não adquiriu a sabedoria, por isso que é uma intersecção das três perguntas, a sabedoria de ficar no presente, fazer o nosso melhor no presente, que é a proposta do livro, você viver de uma forma íntegra, mas não é íntegra no sentido de ser santinho, é o integrado com o todo, fazendo a ser coletivo no presente. Consequentemente, o futuro será melhor. Fantástico a sua constatação, né? Nada melhor que conversar com alguém iniciado, né? E assim, eu quero dizer da minha gratidão das suas palavras, pelo meu trabalho, da forma como eu tenho me manifestado, mas quero que saiba, você sabe, né, que todos estão nos ouvindo, assim, é fruto também das minhas angústias, das minhas dores, das minhas dificuldades, de todas as minhas frustrações, e de tudo que eu passei
foram as valas e não os picos que me levaram a buscar esse caminho, né? Então, e essa questão não é propagar a vida perfeita, ou como você usou a expressão santinho, mas propagar a busca da perfeição, propagar esse caminho da integridade, que é o caminho de retorno à unidade, que alguns podem olhar do ponto de vista metafísico, do ponto de vista do que não é visto, né, da questão da espiritualidade, ou da questão mais prática possível, da unidade do ser, que é isso que você bem colocou. Olha que interessante, a gente tem vivido tanto no futuro, e a maior pandemia antes até do Covid, que está maior ainda depois do Covid, é a ansiedade. E o Brasil, como o país mais ansioso do mundo em termos absolutos e em termos de números, então, essa não viver no presente é um apego a esse passado ou uma expectativa do futuro. Haja visto, a gente tem um livro escrito sobre o Brasil, né? O país do futuro, e esse futuro nunca chega, não é, Fábio? Então, do ponto de vista de sociedade, não é diferente de maneira fractal que a gente vive no indivíduo. Então, estar no presente, buscar a concepção de que, como você também disse há pouco, não é querer fugir da dualidade ou da polaridade, mas se integrar nela, entender que se você é radical de esquerda, você está vendo só um ponto de vista. Se você é radical de direita, você está vendo só um ponto de vista. Tem que olhar de cima ou dar uma volta em torno e olhar que é tudo a mesma coisa dentro de um círculo perfeito, né? De um conjunto. E a própria matemática diz, né? Compreende. Quando compreende, estar dentro. E quando você compreende, você é igual ou maior. Se você não compreende o outro, se você não compreende a manifestação do outro, quer dizer que você está nem igual e nem maior, está menor, você não compreendeu. Então, essa capacidade que a gente tem de olhar, e é importantíssimo entender que é através da polaridade que as coisas se acontecem na manifestação, como você usou esse termo. Porque não teríamos essa luz elétrica se não fosse o positivo e o negativo. Não teria nascido, não fosse o polo masculino do meu pai e o polo feminino da minha mãe. Então, luz e sombra. Einstein só conseguiu estudar a luz observando-a na sombra. Então, a polaridade é necessária para o nosso entendimento. Isso vale para a nossa vida. Então, integrar essas questões é o que nos dá a capacidade de agir como observador. Ótimo. E como observador, colapsar as funções de ondas probabilísticas, como criar a realidade. Uma coisa que ele falou que eu achei muito legal, a gente tem nos vales, é ali que a gente consegue descobrir o nosso salto para você ir para um pico de uma forma evoluída, de uma forma diferenciada. E uma coisa que eu falei até no programa gravado o ano passado com o Dante, nosso amigo, o Dante e o Renan, eu falei isso também. O fato da gente buscar ser humano, a gente evoluir, não significa que nós já estejamos. Então, muita coisa do que eu falo, Luiz, significa que eu esteja em busca, mas não que eu consiga praticar 100%. Eu estou o tempo todo interpretando o meu ego e fazendo uns ajustes nele para que eu faça uma melhoria sempre em busca desse ideal humano. Mas vai ser uma eterna busca, entendeu? Até os meus 120 anos que eu vou estar aqui. Meus caros, temos 2 minutinhos aí de intervalo. Logo, logo nós retornaremos com essas reflexões trazidas aqui pelo Luiz Fernando Lucas, autor da Era da Integridade. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Eu sou Fábio Marquesi e hoje está conosco aqui Luiz Fernando Lucas, autor do livro A Era da Integridade, e mais do que um autor do livro, ele é um protagonista da vida para promover isso em prol do coletivo. Tanto é que a gente no primeiro bloco estava discutindo algumas questões relativas à aproximação de um ideal humano, que ele não só promove para si, mas faz isso para o coletivo. Uma das atividades também, além de ser um autor do livro, ele também já buscou isso no meio da política, o que é super válido e eu admiro muito por isso. Existe sempre esse medo e essa confusão de que nós não devemos nos meter com política se a gente quer promover o bem.
As pessoas, cada vez quando você fala em política, as pessoas quando você fala em promoção do bem, parece que são coisas totalmente dissociadas e elas são conflitantes, aparentemente conflitantes, mas tem que ser completamente conversado isso em uníssono e falado de uma forma harmônica. E nisso o Luiz Fernando também promove de uma forma com protagonismo para colocar e despertar na política para que os gestores dos estados, os gestores estejam também cientes da necessidade, e pelo cargo, inclusive, que eles ocupam, da necessidade dessa promoção do bem. Eu acho que isso, Luiz, que passa pela questão da integridade, as pessoas até devem ficar pensando, mas integridade política, nossa, conflito, como é que você consegue compor isso? Não é como é que você consegue compor isso. Essa é a coisa mais linda. A gente conversou outro dia sobre isso, as pessoas ainda não conseguiram assimilar devido aos fatos que a gente vê por aí com relação ao que acontece na política, mas se hoje eu sou chamado, entra no planetinha Terra lá, e toda a composição que você tem para promover o bem, existe uma forma, que é um cargo, que é uma posição, que é você levar para as pessoas educação, saúde, bem-estar, infraestrutura. É a forma mais adequada de você promover o bem de forma coletiva. Eu pensaria, eu vou querer isso daí. E as pessoas hoje, infelizmente, têm ou associam isso a uma coisa negativa. Nessa era da integridade, isso tem que ser transformado, o bem tem que estar presente onde você consegue fazer isso para o maior número de pessoas. Pode ser nessa linha? Você entende dessa forma? Com certeza, grato pela sua colocação, pergunta. Quando eu anunciei na minha família, isso foi em 2010, né? Então já faz 11 anos, quando eu anunciei, 12 anos atrás, que eu iria concorrer a um cargo público e entrar na política, e a minha própria família falou, você tá maluco? Mas por quê? Você não precisa disso, continua trabalhando, e pra quê? É tudo sujo, errado, corrupção. Então, o consciente coletivo que a gente tem hoje, especialmente no Brasil, é política lá, eu aqui, e errado lá, e certo aqui, eu critico, né? Agora, poxa, essa é uma discussão antiga, né? A frase de Platão que me toca muito o coração é o preço que o homem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal-intencionados. Excelente. Então, incrível. A gente está nesse momento de retorno à unidade, nesse momento onde a filosofia voltou a ser pop, né? Como foi matéria da capa de revista já, a filosofia pop do século XXI. E você vê filósofos, né? Tive a honra de fazer uma live com a professora Lucilena Galvão, que você citou há pouco, e você vê os filósofos hoje, né? O Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros e outros tantos aí, com uma notoriedade, famosos, porque as pessoas estão buscando na essência, lá atrás, assim como a discussão, assim como o estudo, melhor do que a discussão, sobre a cultura de valores, os valores absolutos que eu trago no meu estudo, no meu livro, é o que nos tiram da polaridade, dessa dicotomia ilusória da separação, é os valores que nos retornam a essa unidade, porque os valores não têm contrários. Assim como a filosofia mais antiga da busca de sentido é o que traz a reflexão sobre o propósito de hoje, assim como a filosofia mais antiga que nos traz a discussão de quem somos nós como seres humanos e qual é o nosso papel, não só como indivíduo, mas na sociedade. E se a gente lembrar bem, a própria palavra política vem lá da Grécia Antiga, dessa mesma época dos filósofos, de polis com ética, ou seja, cuidar do que é público, do que é coletivo com ética. Esse é o papel da política. Mas a gente se esquece. E enquanto a gente achar que é o político e é o corrupto e não nos lembrarmos que somos nós, cidadãos, que transformamos quem lá chega com o poder, não tem mudança. E eu, lá em 2010 e depois em 2014, tive essa incursão de ser candidato a deputado, depois a senador. Tive uma votação expressiva para quem nunca tinha sido nem candidato a síndico de prédio. Mas depois tirei o pé dessa jornada porque eu entendi que antes de querer mudar a qualquer coisa dos outros, eu precisava mudar a mim mesmo. Legal. E acho que esse é o grande desafio. Não esperar que políticos venham nos salvar, venham resolver os problemas para nós. Mas a nossa mudança individual, e é por isso que eu chamo essa nova espécie humana da era da integridade de homo conscius, o humano consciente de si e do seu papel na sociedade. Porque a partir do momento que a gente tiver uma quantidade de gente consciente de si e do seu papel na sociedade,
A escolha por melhores representantes políticos vai ser uma consequência natural. Que excelente, Luiz. E aí sim a gente vai poder ter um modelo, eu arrisquei a escrever sobre isso, tem um texto de 2016 chamado Integritismo, eu cito no meu livro, que é uma ousadia tupiniquim de propor um novo modelo sociopolítico e econômico. E esse modelo baseado na integridade. Baseado onde, eu imagino assim, se eu fosse presidente da República, eu ia criar um ministério, 2 na verdade, né? O da integridade e o da felicidade. Tudo que está sendo feito, ele respeita princípios e valores? Está dentro da verdade, da justiça, da honestidade, da compaixão? Respeita valores? É íntegro? E promove o bem comum, a busca da felicidade? Se passar por esses 2 crivos, pode fazer o que for. Você falou um dado momento aí que os valores não têm contrariedade, não têm opostos, né? Eu gostei disso, que dentro daquela linha de Pitágoras, onde você tem aquela polaridade dentro do Tetráctis, e você tem aquela polaridade, você tem a neutralização, no princípio da neutralização ainda, de novo, nos princípios herméticos, e acho que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, que então esse princípio da neutralização, na polaridade que você trazer para o uno, é sempre a busca da virtude. Por isso que no Tetráctis vai subindo para até chegar no ápice e voltando ao uno. Por isso que tanto a gente tem um magnetismo com as pirâmides e não entende muito bem o porquê. Porque a pirâmide ela tem essa representação do 3, né, do triângulo, mas da base 2 na Terra apontando para esse 1 no alto, da nossa consciência una e da nossa dualidade. Então, e os valores não têm contrários porque é uma ilusão, é uma crença de separação ilusória. Mas é simples a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala em verdade, por exemplo, muitas pessoas pensam a mentira é o contrário da verdade. Não, a mentira é simplesmente a ausência da verdade. Assim como a sombra não é o contrário da luz, é a ausência da luz. Então a mentira, se você procurar no dicionário, o que é mentira está lá, aquilo que não é verdade, um fato não verdadeiro, a narrativa de alguma coisa não verídica, né? Ou seja, tudo remete à verdade. Agora vai lá no dicionário e procura o que é verdade. Verdade é aquilo que é real, para simplificar. Não fala da mentira. Então, a verdade como conceito é absoluto, não tem contrário. E assim é para todos os princípios e valores. E a gente tem, dentro de uma pirâmide que estrutura a civilização, a gente tem as 4 bases que são arte, política, olha que interessante, política, você está numa das bases, arte, política, a religião e a ciência. Isso que eu gosto muito quando a gente traz e tem que levar para o debate, isso de uma forma integrativa. A arte, graças a Deus, está retornando, os valores artísticos estão estão voltando a ocupar o espaço de onde eles nunca deveriam sair. A questão da religião, cada vez mais estão, ou pelo menos em conceito, encapsulando menos Deus na compreensão que você tem que... Sai da religião para ir para a religiosidade, né? Para o religar e a espiritualidade, a reconexão. É importante essa compreensão também de não encapsular Deus para deixar ele livre, solto, que é a sua potência, deixar ele acontecer em sua potência plena. A parte da ciência integrada com tudo isso e política. Por isso que esses debates a gente não pode mais... Vamos falar de meditação, vamos falar de expansão de consciência, de padrão mental. A gente tem que colocar todos esses pilares da sociedade num debate falando em uníssono, falando em harmonia. E olha que interessante a sua provocação, porque eu tenho uma reflexão sobre isso também, e eu vejo que... Acabei de ter um insight que a arte é a filosofia manifestada visualmente. Espetáculo. Porque é quando você consegue, pelo sentido e não pelo racional, compreender o mundo. Que incrível. O cosmos e a si próprio. O legal desse programa é isso. A gente isso vai dar um artigo durante a conversa. Vindo aqui no programa, cá entre nós, muito bom, esse insight aí. E aí eu vejo que, além desses 4 pontos, né, se a gente pegar, há uma briga, né, como se fosse dicotômico, ciência e religiosidade, né, ciência e religião. E muito tempo a academia longe da ciência, ou você tem fé ou você tem ciência. E quando, na prática, hoje a gente está vendo, né, através de muitos estudos, a física quântica deu uma acelerada nisso, onde esse retorno para buscar o entendimento do que é a consciência, do que é a criação, não do ponto de vista simplesmente criacionista ou opostamente a isso, a darwiniana da evolução,
Mas o que tem no meio, né? Porque como é que se dá essa ordenação das moléculas começarem a gerar, né? O que tem nesse eletromagnetismo? E aí hoje a gente está estudando coisas que há alguns anos atrás eram impensadas, do vazio, nos estudos do Nassim Haramein, do vácuo quântico, e tantas outros cientistas que estão trazendo teoria para isso, comprovando muitas coisas que a gente não sabia. Quando o Deepak Chopra começou a falar, ele foi colocado como místico. Mas pô, o cara é formado em medicina em Harvard. E hoje, 20 anos depois, tem ciência, na neurociência, demonstrando a realidade da ciência de provar a meditação e tudo mais. Então, só para concluir essa minha fala da sua provocação, eu vejo que ciência e religião não são opostos. Eles são opostos quando a gente olha isso na dualidade. Mas quando a gente olha numa base 4, você já trouxe a política e a arte. Quando você olha no equilíbrio de base 3, você tem a ciência busca a evolução material, né? Cria uma cama, cria uma mesa, cria um computador, cria um avião, cria coisas para melhorar a nossa vida material. A religiosidade, ou a espiritualidade, ou a religião, busca a melhoria do ser humano enquanto si próprio e a sua consciência. E a política busca a melhoria da vida coletiva. É impossível para o ser humano viver se não for em coletividade. Então, o coletivo, esse equilíbrio e deixar de bipolaridade, a força equilibrante entre ciência e política, entre ciência e religião, é a política. É o convívio coletivo. Então, eu acho que cada um de nós precisa ter um pouquinho mais de consciência, seja para ser um cidadão que vota com mais consciência, seja alguém nas nossas atuações como terceiro setor, voluntariado, fazer o nosso papel, né? Porque, só para concluir, Fábio, a gente tem visto tanta coisa ruim, né? Desmandos e tantos retrocessos do ponto de vista do combate à corrupção e do sofrimento que a população tem pela má gestão, corrupção, descaso. E alguns falam, tá ficando pior. Eu acho que não. É que a gente está colocando mais luz. Quando mais luz você coloca, mais você vê a sujeira. Muito bom. E aí, eu só tenho a acreditar que a gente vai estar cada vez melhor. Depende de mim, depende de você. E é transformar essa filosofia, eu gosto de usar a expressão filósofo de ação, que é transformar o conhecimento que a gente busca em ação prática e concreta. E você já faz isso através da Era da Integridade, colocado isso num livro, nas folhas aqui. Quero que vocês leiam esse livro, que realmente é incrível, e coloca isso na vida prática dele, transmitindo essa motivação para todos que nos assistem. Meu querido, muitíssimo obrigado. Gratidão ao Wines Day, do Daniel Castanho, que nos aproximou. Realmente uma soma maravilhosa conhecer essa pessoa incrível, esse ser incrível. Muito obrigado pela contribuição a todos aqui. Isso que ele estava falando, fazer um encerramento aqui, só uma mensagem final. A base da pirâmide, ciência, arte, política e religião. Quanto mais para baixo nós formos, mais distantes estarão, esses pilares estarão. Quanto mais para cima em busca da união, mais próximos estaremos de retorno ao uno. De novo, integração. Falando em integração, colaboração, agradeço demais o Thiago, a toda a equipe aqui do Learning Village, agradeço a Vibra, a empresa digital da Band, que nos contribuiu bastante para fazer esse programa, agradeço toda a estrutura aqui da Band Vale também. Realmente vocês são seres incríveis para a gente poder levar para as pessoas em casa essas reflexões, de modo que elas também façam o mesmo para as pessoas que estão no seu entorno, para que repliquem uma corrente do bem. No próximo sábado voltamos para mais um programa Cá Entre Nós. Até lá, ótima semana para todos.